Você vive numa época onde o pai foi assassinado. Não estou falando do seu pai biológico. Estou falando da figura simbólica que representava a ordem, estrutura, referência, autoridade. A voz que dizia não, a mão que te colocava de volta no eixo, o olhar que bastava para te fazer parar. Hoje, essa figura desapareceu, e com ela veio o colapso de toda a psique coletiva. Vivemos a era dos órfãos emocionais. Freud dizia que a psique do ser humano se forma num campo de tensão entre o id, o impulso, o ego, a mediação, e o superego, a autoridade internalizada. Quando o superego não se estrutura, por ausência da figura de autoridade, o ego se torna frágil. Resultado, um adulto com corpo de homem, mas mente de criança. Um ego que implode diante da frustração. Maquiavel alertava: a ausência de severidade no início do governo traz desordem e desrespeito. A mesma lógica vale para o governo interno de uma pessoa. Sem um pilar firme, representado pelo pai simbólico, você não governa a si mesmo. Você se torna escravo do humor, do desejo e da aprovação alheia. Epicteto ensinava que liberdade só existe com autodisciplina. Mas como esperar disciplina de alguém que nunca teve estrutura? A figura paterna simbólica não é um tirano, é um arquétipo de firmeza. E sem ele, a mente se dispersa, o corpo se entrega, a vontade se desintegra. Você não precisa de mais elogios, você precisa de limite. Você precisa de alguém que te confronte, não que te mime. Vivemos a geração da permissividade. Crescemos ouvindo: se expresse, seja livre, siga seu coração. Mas ninguém ensinou o que fazer com a raiva, o luto, a rejeição. Ninguém ensinou que liberdade sem estrutura é autodestruição. E assim nascem os filhos perdidos, adultos infantis, afogados nas próprias emoções. Eles choram com tudo, desistem com pouco e gritam por tudo que não conseguem controlar. Buscam validação como crianças famintas por colo. Mas o mundo não é um colo, é um campo de batalha. A repressão saudável, aquela que molda o caráter, desapareceu. Freud sabia que o ego precisa conter o impulso. Mas sem o pai, superego forte, não há contenção. A criança vira adolescente e o adolescente vira adulto, mas o controle emocional nunca vem. Maquiavel diria: a piedade em excesso leva ao caos. O mesmo vale na educação. Quando tudo é tolerado, nada é valorizado. Quando não há custo emocional pelo erro, o erro vira hábito. Sêneca dizia: a alma que não é desafiada apodrece. Mas essa geração corre de todo desconforto. Troca profundidade por dopamina. Troca estrutura por prazer instantâneo. Troca paz por influenciadores. Você acha que está se libertando quando desobedece, mas está apenas se entregando à sua própria fraqueza. Quando o pai simbólico morre, o mestre também morre com ele. O mestre não era só alguém mais velho. Era a ponte entre a ignorância e a sabedoria. Era o escudo contra a estupidez emocional. Hoje, essa figura foi substituída por mentores de palco, coaches de frases prontas e gurus de curtidas. A sabedoria virou algoritmo. A influência virou comércio. E o preço disso? Uma geração guiada por gente que não vive o que ensina.
Gente que fala de liberdade enquanto vende dependência. Gente que fala de sucesso sem alma. Gente que nunca enfrentou o silêncio, mas quer te ensinar a viver. Freud chamava isso de transferência. O impulso inconsciente de buscar figuras que substituam o pai ou a mãe. Mas sem consciência disso, você transfere sua autoridade interna para qualquer um que fale bonito e perde sua autonomia. Maquiavel sabia: os que fingem sabedoria são os mais perigosos, porque manipulam a ignorância com aparência de liderança. A arte de parecer virtuoso, sem selo, é uma tática. E ela está em todo lugar hoje, nas redes, nos podcasts, nos vídeos motivacionais. Marco Aurélio aprendeu com mestres reais e os citava com honra em suas meditações, porque só aprende quem se curva diante da experiência. E hoje ninguém se curva. Hoje todo mundo opina, mas poucos sabem escutar. Você não precisa de mais influenciadores, precisa de um mestre real. E se não encontrar, então torne-se um. Quando o homem não é orientado, ele é engolido. Se não é iniciado na dor, ele será engolido por ela. E onde a dor não é nomeada, ela vira violência. Não apenas a violência óbvia, mas aquela que se disfarça de silêncio cortante, de sarcasmo constante, de passividade sufocante. A dor de um homem que nunca foi acolhido, que nunca foi ensinado a nomear o que sente, só a reprimir, a endurecer, a fingir que está tudo bem enquanto destrói tudo ao redor. Esse homem, hoje, está por toda parte, num chefe agressivo, num namorado frio, num pai ausente, num filho que se cala. Freud via a agressividade como parte inescapável do instinto humano, mas quando não é simbolizada, ela vira pulsão destrutiva. Aquilo que não é falado é atuado, e a sociedade hoje assiste a essa atuação em massa, sem compreender sua origem. Maquiavel alertava: é melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. O homem sem raiz entendeu isso ao pé da letra, mas sem sabedoria. Assumiu o medo como proteção, sem entender que a verdadeira força é interna, não imposta. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Mas como reagir com sabedoria se ninguém te ensinou a responder, apenas a reprimir? Como se tornar mestre de si se nunca houve um modelo de mestre? A fúria que você sente não te torna perigosa. O que te torna perigoso é nunca ter parado para entendê-la. Chega. Você já teve sua infância estendida por tempo demais. Sua meninice emocional está vencida. A era dos pedidos de permissão acabou. Se o mundo matou o pai externo, então agora você precisa ressuscitar o pai interno. Isso significa colocar ordem no caos que você tolera, estabelecer limites onde hoje há carência, ser o seu próprio juiz, duro, justo, firme. A nova autoridade não virá de fora, não será dada, será conquistada, com disciplina brutal e clareza emocional. Jung falava da função paterna como um arquétipo interno. Não precisa de uma figura biológica, mas precisa ser despertado. Sem isso,
O homem continua um órfão emocional, buscando validação, mendigando aprovação, esperando ser visto. O adulto saudável reconhece a voz da autoridade dentro de si e a segue, mesmo quando dói. O príncipe deve ser amado, se possível, temido, se necessário, mas, acima de tudo, respeitado. Esse é o novo você, não o frágil que implora, mas o sólido que impõe, primeiro a si mesmo. Sêneca dizia: o verdadeiro poder é dominar a si mesmo. A nova masculinidade ou a nova humanidade não se mede pela força que aplica nos outros, mas pela ordem que constrói dentro de si. Ninguém vai assumir o comando. Ou você reconstrói o pai dentro de si, ou passará a vida pedindo colo em forma de likes.